Alô galera, um abraço minha gente, vamos lá dar sequência àquele papo nosso, né, aqui no canal do Dito Lopes, a minha história como jogador de futebol, minha história como radialista, né, como tudo começou. Começamos ontem, né, a trocar essa ideia, a bater esse papo, ontem segunda-feira, dia 13, hoje dia 14, vamos dar sequência, né, você tem que acompanhar cada dia para que você fique inteirado naquilo que eu estou falando. Então, eu falei a vocês e terminei falando que eu entrei de lateral esquerdo. Foi a primeira vez que eu entrei num campeonato baiano, né, num jogo de campeonato baiano, eu com 16 anos, de 15 para 16 anos. Eu já tinha 16 anos, né? E não fui bem, joguei contra o Bahia, depois joguei contra o Vitória de lateral esquerdo. E aí eu falei para vocês que no vestiário tomei uma bronca no intervalo do técnico Jair Garrido. Eu estava muito mal, não peguei na bola praticamente. Imagine o cara que jogava de amador, de centroavante, de atacante, de meio atacante, para jogar de lateral esquerdo, eu destro, né? Imagine a dificuldade. Bom, mas aí seguiu, né? E aí eu comecei a treinar como zagueiro. E aí ele, como um grande didático, né? Jair Garrido, filho do lendário, né? O pai dele, um treinador considerado um dos melhores da Bahia. É claro que os mais novos não vão lembrar, né? Do pai de Jair Garrido, Sotero Monteiro, aquela célebre frase, né? Conheço o jogador pelo arriar das malas, né? Porque quando o jogador chegava, quando entrava em campo, aí ele sentia logo no atleta se sabia jogar ou não, ao pegar na bola. Então, no arriar das malas, ficou marcado aí, marcada essa frase do Sotero Monteiro, que é o pai do Jair Garrido, que foi meu treinador em 3 times, mas vocês vão saber daqui para frente a história porque ele foi treinador em 3 times. Então começou a orientar, ele ensinava tudo, gente. A gente entrava em campo, né, com o técnico Jair Garrido, e eu tive a satisfação de ter, né, ele como treinador, né, porque me ensinou muito, me ensinou muito. O futebol tem o beabá, tem a cartilha do futebol, e ele ensinava como correr, como dar carrinho, como cabecear uma bola, como antecipar o adversário, tudo que você imagina. Quando você entrava em campo com o técnico Jair Garrido, ele orientava quem bate falta do lado direito, orientava e treinava. Você chegava em campo treinado para tudo. Quem batia falta do lado esquerdo, quem batia falta do lado direito, escanteio, quem ficava no primeiro pau, quem ficava no segundo pau, a saída de contra-ataque, quem ficava na puxada de contra-ataque, né? No ataque a mesma forma, cabeceio no primeiro, no segundo pau, marcação homem a homem, quem que marcava quem, se a gente tomasse o gol logo no início do jogo, se fizesse o gol no início do jogo, o que é que aconteceria logo depois. Então ninguém pode reclamar, a gente entrava em campo sabendo de tudo que ia acontecer, né? Ou se acontecesse, a gente estava preparado para fazer aquilo. Então eu fui treinando, né? Fui treinando e comecei a agradar ele, comecei a jogar muito bem. Eu jovem, com 16 anos, tinham vários jogadores já estourando idade, com 20 anos de idade. E aí veio uma situação interessante, né? A gente ia jogar contra o Bahia na Fonte Nova, Botafogo e Bahia na Fonte Nova, e a defesa era Nelinho, lateral direito, filho de um grande zagueiro Nelinho, né? Que jogou no Bahia, jogou no Vitória, zagueiraço Nelinho. E os filhos jogaram futebol. O Robson jogou no Sergipe durante muitos anos, Nelinho começou no Botafogo, foi para o Bahia, infelizmente foi assassinado, né? Há 30 e tantos anos atrás. E Beto, que era lateral também, esse está vivo aí, Herbert, né? Ele está vivo aí. Então, assim, era Nelinho, lateral direito, Amaral, goleiro, Amaral, goleiro não, tinha o goleiro, Nelinho, lateral direito, Haroldo, Fernando e Roque. Essa era a defesa do Botafogo, né? Aí fomos para a concentração, e o Jair Garrido tinha um hotel na calçada, e a gente concentrava no dia do jogo do hotel do Jair Garrido, e era um jogo contra o Bahia, né? Era um amistoso contra o Bahia, e ia começar o campeonato na outra semana, isso já em 1983. Ia começar o campeonato, não, em 1982, me desculpe, era em 1982, ia começar o campeonato baiano. E a gente foi jogar contra o Bahia, fomos concentrar lá no hotel dele na calçada. E aí, na pré-eleição, né, antigamente era um quadro negro, né, aquele campinho de botão verde, e aí ele passava a orientação ali com os botões, né? E aí ele explicando, ó, vai ser assim, vai ser assado, a gente sai assim, recua assim, compacta desse lado e tal. E aí algum jogador perguntava,
Por exemplo, Nelinho, lateral direito, dizia assim: professor, quando o Fernando sair, Fernando era o zagueiro central, quando o Fernando sair aqui, o que é que a gente faz? Ele é assim, ó, Fernando, quem jogar, quando sair aqui, você fecha para o lado direito, fecha para o lado esquerdo. Aí o outro perguntava: professor, quem fica no primeiro pau nessa bola do lado direito, bola parada do adversário, eu ou Fernando? Aí ele dizia: você ou quem jogar. E aí ninguém entendia, né, o que ele estava falando, porque era certo. O Fernando era grandão, 1,90 m, né? Um negro alto, forte, né? Rígido, chegava junto mesmo, e eu mais técnico, mais qualidade, mais franzino, mais magrinho. Quando chegou no vestiário da Fonte Nova, estava lá a camisa número 3 para mim. Eu ia ser o titular. Quando ele anunciou, tipo assim, uma hora de relógio antes de começar o jogo, ele olhou para mim e fez assim: tá pronto, quem vai jogar é você. Ele deu a explicação depois. Como eu era muito jovem, tinha 16 anos, se ele tivesse passado isso para mim muito cedo, eu ia ficar muito nervoso e não ia conseguir jogar. Então ele deixou para me avisar no vestiário. E aí, só antes de começar o jogo, foi que ele me falou. Aí foi o meu primeiro jogo como titular, né, do time do Botafogo, na Fonte Nova. Sabe quanto foi o jogo, gente? Nós demos 1-0 no Bahia. Eu fui considerado por ele, por todos que lá estavam, o melhor jogador em campo. Joguei muito bem, joguei de quarto zagueiro, não foi de zagueiro central. O zagueiro central foi Haroldo, né? O Fernando era quarto zagueiro, Haroldo era o zagueiro central. Eu joguei de quarto zagueiro e fiz realmente uma partida muito boa pelo Botafogo. Daí eu segui, não saí mais, fui titular do Botafogo, 2 anos que eu joguei lá. Eu cheguei no Botafogo em 1982, joguei 82, 83, né? E aí segui. Nesse mesmo ano que eu estreiei no Botafogo, estreiei muito bem, né? O time do Botafogo tinha um técnico chamado Miltinho Simões, o time profissional do Botafogo. E para surpresa minha, eu fui treinar umas 2 vezes no Botafogo e Miltinho Simões me levou num jogo à noite contra o Serrano no banco de reservas no estádio da Fonte Nova. É interessante porque eu não me incomodo em falar sobre essas coisas, porque foram coisas verdadeiras que passaram na minha vida e coisas que acontecem realmente com o jovem. E ele me levou no banco de reservas, para mim foi surpresa, né? Ele mandou eu ir, não tinha concentração, Botafogo profissional, mandou eu ir para a Fonte Nova, eu fui, achei que era para assistir o jogo e tal. Quando chegou lá, estava lá a camisa número 13, reserva, e eu fui no banco contra o time do Serrano com 16 anos. Gente, eu rezei o jogo inteiro para não entrar no jogo. Nervoso, eu achava que eu não estava preparado ainda, tinha pouco tempo de sair de futebol de bairros, onde fui artilheiro, já falei para vocês aqui, na minha primeira passagem. Eu era artilheiro, onde eu jogava, era centroavante, era meio atacante, e para mim tudo aquilo era novidade de jogar de zagueiro, eu nunca tinha jogado de zagueiro na minha vida. Então, para você chegar num profissional com responsabilidade, TV, né, a Bahia inteira vendo aquilo ali, era para mim muito forte, né, naquele momento. Mas aos poucos eu fui, né, me entrosando, aos poucos fui me entrosando. Cheguei a jogar um torneio lá em Santo Antônio de Jesus, um torneio profissional pelo Botafogo, jovenzinho, Botafogo, Galícia, Seleção de Santo Antônio e Seleção de Nazaré das Farinhas. E eu joguei essa competição pelo Botafogo, fui na reserva, é claro, entrei em 2 jogos e foi a minha passagem assim pelo Botafogo. O Botafogo não tinha condição de seguir, né? Parece que ia terminar a sua divisão de base, o time profissional não ia mais jogar, aquela coisa toda. E eu fiquei para sair do Botafogo, né? Eu fiquei para sair do Botafogo. E aí vou para onde? O irmão de Jair Garrido, Juracy Garrido, também treinador, treinava o Leônico. E por coincidência, fomos nós dois, eu e Edilson Capetinha, no mesmo dia treinar no estádio de Itapuã, lá no Leônico. Passamos no treinamento, quer dizer, passamos não, né? Porque ele já conhecia a gente e a gente matou a pau no treinamento. E aí Juracy Garrido chamou a mim e Edilson Capetinha num canto e fez assim: gente, não fiquem aqui não, vão embora, vocês não são jogador para Leônico, vocês são jogadores para time grande, vocês são jogadores de qualidade. E até hoje eu agradeço, né, a Juracy Garrido. Não sei, né, de repente se eu jogasse no Leônico ia ter mais oportunidades no time profissional, poderia aparecer para um outro time me levar, do que fazer o que eu fiz, né, ter ido para o Vitória. Mas aí treinei no Leônico e fiquei. Fui para o Galícia. Quando cheguei no Galícia, fiz treinamentos e comecei a jogar amistosos pelo Galícia com o técnico Miltinho, que morreu recentemente, né? Miltinho, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5 meses que faleceu,
né? Tinha o Ipiúra, né? O Ipiúra porque quando a gente ia entrar em campo, né? Todo mundo dava a mão, aí fazia oração, aí depois fazia o Ipiúra, que time é esse? Galícia. Aí a gente entrava em campo, joguei vários amistosos pelo Galícia, nos juniores, mas não quis ficar. Eu não quis ficar lá no Galícia, eu disse, vou procurar um caminho melhor para mim. E aí apareceu uma proposta do Vitória, do Dr. Newton Sampaio, né, me levou para o Vitória. Eu não sei até hoje se o Vitória pagou, segundo informações, o Vitória tinha pago 60 mil cruzeiros, não sei o dinheiro daquela época, para eu ir para o Vitória, né? Mas antes de ir para o Vitória, eu ainda no Botafogo, esqueci essa passagem, eu tenho um amigo chamado Toninho, né, amigo de verdade, amigão meu, Toninho de Irará, vocês já devem ter ouvido falar aí nas rádios, Toninho Cabeça de Jaca, grande Toninho, gente boa. Ele era amigão de Bebeto Gama, né, da seleção brasileira, e Bebeto jogava no Vitória. E aí ele me levou lá no Castro Neves, onde Bebeto morava. Nós fomos andando até as Sete Portas para tomar um ônibus para ir para lá, para o Barradão, para a Toca do Leão. Tomamos um ônibus juntos, fomos juntos, conversando, eu e ele só, eu e Bebeto. Chegou lá, era Belisco, o treinador do Vitória, isso ainda em 1983. Treinei, Belisco aí, quando terminou o treino, disse, por mim você assina contrato hoje. Agora você tem que pegar sua rescisão no Botafogo. Aí eu cheguei no Botafogo, o Botafogo não me deu a rescisão. Não me deu, eu tive que ficar lá em 83. Aí em 84, aí sim, que Newton Sampaio me levou, aí eu já cheguei no Vitória, já contratado pelo Vitória. O primeiro treino que eu dei no Vitória já foi contratado pelo Esporte Clube Vitória. Mas o primeiro treinamento meu foi interessante, com Raimundo Barbosa. Vocês vão saber disso amanhã, que eu vou contar para vocês aqui como foi o primeiro dia de treinamento. Não fiquei feliz não, vocês vão saber por quê. Um abraço, minha gente, até mais.